Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Javokir Sindarov vai jogar pelo título de campeão do mundo no final do ano contra o Gukesh, porque ele venceu o torneio de candidatos, galera. O vencedor do torneio de candidatos vai jogar o Mundial. É um moleque muito talentoso, 20 anos de idade apenas, numa crescente muito bonita de acompanhar. Praticamente a maioria dos torneios fortes que ele jogou 2025, 2026, ou ele ganhou ou ele foi muito bem no torneio. O cara tá numa fase incrível. E do outro lado temos Danil Dubov, galera, jogador criativo, super grande mestre. Ele é um jogador que surpreende, ele traz sempre uma surpresa, uma abertura diferente, uma ideia maluca, né? Ele é um jogador muito malucão, né? Então a gente vai ver aqui como é que vai se sair o Sindarov, que é o cara da teoria, da precisão, né? Da lógica, do cálculo bruto, da consistência, né? Da competitividade e tudo mais, jogando contra o doidão do Danil Dubov. Agora não se enganem, ele é doidão, mas ele é extremamente competitivo também, o Danil Dubov. Então a gente tem aqui dois caras que não aceitam perder. Vamos dar uma olhada. Sindarov contra Danil Dubov. E se você, dica rápida, se você também não gosta muito de perder, não, eu não sei quem gosta, eu não sei, não, tem dia que eu não gosto, tá louco? Baixa o aplicativo 8chess, tá bom? Tem pra Apple e também pra Android. Baixa hoje mesmo pra todos os níveis 8chess pra você melhorar no jogo. Muito bem, galera, Sindarov abre aqui com o peão do rei. O Danil Dubov responde com E5. Temos aqui o desenvolvimento dos cavalos abertura italiana. Cavalo vem para F6 diretamente atacando o peão central, convidando para um fígado, para um fegatelo aqui, né? Que é o ataque imediato em F7, que a única resposta é D5. Já comentei algumas vezes aqui no canal sobre esse tipo de partida, que vai para uma partida muito interessante, muito ardida, né? E com chances para os dois lados. A turma joga bispo D3 aqui nessa posição. Também existe dama F3, que vai para umas complicações. Também existe bispo em E2. Então, por aí vai. Mas isso não aconteceu na partida. D3 foi jogado pelo Sindarov. Aqui o Danil Dubov segue o desenvolvimento. Temos aqui roque D6, protege o peão central, libera o bispo e também ameaça perseguiu o bispo de Casas Claras, por isso o A4 foi jogado pelo Sindarov, podendo preservar o bispo se ele for atacado. Bispo em E6, já o Danil Dubov se incomodou com o bispo do Sindarov, temos aqui trocas, e agora o lance C3 aqui do Sindarov, que dá mobilidade para a dama, para a casa de B3 e também dá reforço no centro. O Danil Dubov não se incomoda, joga roque aqui e permite até mesmo o lance dama B3, que não foi jogado. Dama D7 seria uma ótima resposta para esse lance, convidando a captura do peão para poder depois ter uma boa posição, né? Aqui seria uma continuaçãozinha bem interessante, né? As brancas pelo preço de um peão ficam bem esmagadas aqui, né? As pretas têm uma boa posição. Por isso a partida seguiu com B4, simplesmente aqui pelo Sindarov. A6 foi jogado, torre vem para E1 e aqui H6 controla a casa de G5. Cavalo vem para o jogo, dama passa para a casa de E8. Cavalo manobra para F1, né? Muitas vezes esse cavalo pode querer vir para E3. Na maioria das vezes ele quer ir para G3 para F5, mas a casa de F5 no momento não está disponível. Dama em F7 foi jogado e aqui H3 agora faz mais sentido, o cavalo ganha outra rota. Cavalo D7 foi jogado, rasga o ataque aqui na coluna F. Cavalo de 1 em H2 e aqui temos o lance D5 diretamente atacando o centro. Sindarov segue o desenvolvimento com bispo D2 e aqui bispo D6 foi jogado pelo Dubov, trazendo mais uma proteção para o peão central e dando a casa de E7 para o cavalo. O cavalo pode chegar chegando. Cavalo G4 foi jogado pelo Sindarov, pressão no peão central. Também existem golpes táticos já aqui acontecendo. O A5 se for jogado, sempre o A5, né? Aqui, bom, é que A5 é tão ruim que B5 dá pra jogar B5 aqui primeiro, ó. E depois o bispo por H6, né? Porque aqui se você capturar, simplesmente tá perdendo a dama. Então existe já essa ameaça com o cavalo G4. Por isso a partida seguiu com rei H8, o melhor lance da posição. E o Sindarov joga com dama C2. Partida tensa, equilibrada aqui até agora. Torre de A em E8 foi jogado pelo Dubov, trazendo a torre que ainda não havia jogado. E agora o Sindarov segue com torre E2, preparando uma pressão
violenta aqui no centro e também já se antecipando, né? Porque aqui é fácil de você expulsar esse cavalo a qualquer momento e esse cavalo tá meio amarrado, né? Tá meio preso aqui, tá cravado, né? Então, torre 2 traz uma ideia interessante. A partida seguiu com dama G6 e agora temos o lance rei H1 também saindo aqui da coluna G. E nessa posição, galera, Danil Dubov esquece xadrezinho, esquece feijão com arroz, né? Vai jogar o que? Um contragolpe posicional, vai jogar um lance de espera, vai jogar um lance de dobrar a torre quieto. Não, galera, Danil Dubov segue com torre por cavalo, né? O computador dessa interrogação. E não é que ele gosta muito, não. É um lance que tem seus fundamentos, tem suas ideias. Peão toma, foi jogado. E agora torre F8, colocando pressão no peão. Perdão. Cavalo em H2 faz a defesa. E agora dama em H5, cara. De repente o Danil Dubov ganhou uma iniciativa violenta. Dama D1 tenta defender. Esse é o ponto todo, né? A dama do Sindarov estava longe demais. Dama por H3 foi jogada e torre em E1. Trazendo mais uma defesa para o peão de F3. D4 foi jogado pelo Dubov. Que ataque, galera. Atacando a base da defesa do peão de B4. B5 foi jogado. Temos aqui trocas. Peão toma. E o cavalo manobra para a casa de E7. O computador não gosta, fala que podia tomar aqui primeiro, deixava o cavalo, mas atacava o bispo, né? Então, enfim, poderia seguir dessa maneira, mas o Dubov preferiu jogar com o cavalo em E7. E o Sindarov segue trazendo a torre para o jogo, torre G1, para poder defender bem aqui a posição. Cavalo C5 foi jogado pelo Dubov, torre vem para G3, joga a dama para longe. Dama em E2, agora pelo Sindarov, e o Dubov segue com um peão, toma, desviando aqui o bispo, né, que tá cuidando da casa de F4. Então agora ele é um pouquinho desviado. Cavalo G6 foi jogado de olho na casa de F4. E o problema agora de você jogar um lance do tipo Bispo D2 é que cavalo F4 vai ser jogado de qualquer maneira. E por mais que você capture, as pretas aqui têm uma ótima posição, né? As peças vão jogando, vão se enfiando aqui na posição. E é muito difícil de parar o ataque aqui das pretas. Por isso a partida seguiu com... Poderia ter seguido dessa maneira, ou até mesmo dobrando aqui as torres, mas o Sindarov joga o lance dama em E3. Esse lance não ajuda muito. Cavalo em F4 foi jogado de qualquer maneira, e aqui D4 o Sindarov vai buscando contra-jogo, né? Vai para esse super lance. Mas o Dubov tá ligado em tudo, segue com o cavalo aqui em B3, atacando a torre, atacando o peão. Torre de A em G1 foi jogado buscando contragolpe. E aqui peão toma, foi jogado pelo Danil Dubov. Não dá tempo de capturar em G7 porque a dama tá atacada. Bispo toma e agora cavalo captura. Temos aqui dama toma, torre por G7 seria no mínimo especulativo, né? Simplesmente as pretas aqui teriam material a mais. Por isso a partida seguiu com dama por cavalo. Cavalo G6 foi jogado agora pelo Danil Dubov. Que lance é esse, galera? Lance brilhante aqui do Danil Dubov. Parece que ele pendurou, não parece? O ponto todo é que esse lance abre um ataque descoberto para cima da torre, mas também abre um raio-x para cima do cavalo, né? Então torre por cavalo leva checkmate ao toque. Super lance do Dubov, a partida segue com E5 atacando o bispo. Bispo toma atacando a dama. Dama vem para G4, o Sindarov coloca esse peso todo na coluna G e também, né, tenta evitar o checkmate. Porque agora a dama toma e ele consegue salvar a torre com torre por G4. Mas nessa posição o Dubov vai para uma sequência brilhante. Começando com o lance bispo por cavalo, jogado pelo Danil Dubov. E o ponto todo é que esse rei toma tá vindo um combo que não tem como parar. Que é o lance cavalo E5 atacando a torre e capturando aqui o peão na sequência, já que são dois atacantes e esse lance vai vir com um duplo de cavalo, ou seja, vai ganhar, vai recuperar a qualidade e vai terminar com 3 peões a mais aqui nesse final, né? Por exemplo, qualquer lance aqui você simplesmente está capturando. Se jogasse, por exemplo, torre por G7, cavalo aqui por F3, seguido de cavalo por G1 e depois de torre toma, por exemplo, torre por F2. Um finalzinho com 3 peões a mais é muita vantagem aqui para as pretas, né? Por isso, a partida seguiu com torre de 1 em G2, já é um lance meio triste, né? E aqui o Danil Dubov segue com o melhor lance da posição, cavalo em E5, atacando a torre.
Torre por G7 foi jogado e agora cavalo por F3 chega defendendo aqui o bispo, né? E você não pode tomar o bispo porque tá caindo aqui a torre. Por isso a partida seguiu com o lance torre em E7. E agora, quem sabe, né? Tem uma possibilidade de checkmate aqui, tem que sonhar. Bispo F4 foi jogado pelo Danil Dubov. E agora o ponto todo é o seguinte, se subir aqui a torre, dá pra defender com o cavalo G5, né? Então, existe esse recurso. Por isso, a partida seguiu com torre G4 e agora temos o lance cavalo G5 de qualquer maneira. Torre vem para H4 atacar o peão, torre chega defendendo. E aqui rei G2 segue o baile. Mais alguns lances, né? Aqui tá claro que o Danil Dubov conseguiu uma posição vencedora, já não tem contra-jogo para o Sindarov. E por isso o Sindarov, o vencedor do torneio de candidatos, galera, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Vitória do Dubov, que começou o match ganhando. Fez aqui 93,5% de precisão. Contra 87,7% do Danil Dubov. Do Sindarov. Foi mais preciso aqui o Dubov. Mereceu a vitória. Agora é o seguinte. Foi sorte. Eu acho que o Dubov teve sorte. Porque o Sindarov é o vencedor do torneio de candidatos. É um nível muito acima. Será? Porque aqui, ritmo de 10 minutos, não é partida pensada. O Danil Dubov é um dos melhores jogadores do mundo em partidas de blitz, partidas com pouco tempo no relógio. Então, vamos ver aqui. Próxima partida, Danil Dubov, agora com as brancas, abre com o peão do rei. Temos aqui mais uma abertura de peão do rei. E o Dubov diretamente vai para a abertura escocesa, ataca o centro. Temos aqui trocas e agora cavalo ataca o peão. E temos aqui mais trocas. O Dubov poderia simplesmente defender, mas ele sempre joga, né, o inesperado. Foi primeiro para as trocas e agora avançou o peão diretamente. Que isso, cara? Que abertura é essa? Dama em E7 foi jogado pelo Sindarov. Dama em E2 protege o peão, né, que estava cravado aqui. Você não pode sacrificar o rei. Às vezes no xadrez presencial eu sacrifico o rei de vez em quando, mas no xadrez online ele não deixa, ó. Eu quero... Ó, ele não deixa eu sacrificar o rei no xadrez online, né? Por isso que eu gosto mais do presencial. Do presencial tem dois reis em xeque, né? Você sacrifica o rei, tem coisas que não dá pra fazer no xadrez online. Agora é o seguinte, galera, dama em E2 foi jogada aqui pelo Dubov. Cavalo D5 e G3. Todo mundo vai fazer aqui o fianqueto, todo mundo vai colocar o rei em segurança. Muito bem, posição equilibrada. Segue agora o desenvolvimento da torre com torre E1. Torre E8 faz a mesma coisa. C4 tira o cachorro daí. Bispo em A6 jogado pelo Sindarov. Um lance esperto que crava o peão. Temos aqui o lance dama em C2 e agora dama C5, um lance esperto que crava o peão de novo. Que isso, o Sindarov com isso botou agora a ameaça também de capturar o peão. Sem falar que ele também está ameaçando aqui esse peão várias vezes. E agora, Danil Dubov, será que tem saída? Danil Dubov segue com o lance cavalo D2, um lance de desenvolvimento que também protege o peão de C4. Temos agora a torre toma e agora trocas, torre toma, bispo toma. E a partida segue com o lance bispo em F1, trazendo mais uma proteção aqui para o peão, que já tem 3 defesas e 2 ataques. Muito bem, um balanço rápido aqui. As pretas têm 7 peões e as brancas têm 6 peões, portanto as pretas têm um peão a mais. A partida segue com o lance cavalo B6 aqui pelo Sindarov e agora cavalo B3 ataca a dama. A dama atacada volta lá para casa do chapéu. Bispo em E3 foi jogado D6, controla a casa de C5 e aqui C5 foi jogado de qualquer maneira, oferecendo aqui uma das formações mais perigosas do xadrez. O Sindarov, se ele quiser, ele poderia jogar aqui o lance peão toma. O computador não gosta desse lance porque deixa o bispo. Mas eu vou ser sincero para vocês, eu acho que esse lance aqui é genial. Porque apesar de você entregar um bispo, sacrificar, você vai para uma das estruturas mais fortes e violentas do xadrez. Rafa, peão triplicado é uma porcaria. Não é. Acredita em mim, a fonte sou eu. E assim, confia. Isso aqui ó, é a chamada fishbone, espinha de peixe, uma das formações mais bizarras e aterrorizantes do xadrez. Isso daqui, há quem diga que é o Mega Saulo, não sei, tem uns nomes aqui, a turma tem uns nomes criativos, posta aí nos comentários, né, qual que é o nome que você dá para essa fishbone aqui, uma das formações perigosíssimas. O computador não entende nada de xadrez, porque ele fala que as brancas estão ganhas aqui. Senta aqui, Stockfish, pra você ver a surra que você vai levar contra a minha fishbone, mas tudo bem, deixa pra lá. Não vou jogar agora para não estragar o vídeo. A partida seguiu aqui com o bispo por F1, trocando peça. E agora
peão por cavalo, atacando o bispo. Você tem que tirar o bispo daí correndo. E agora peão toma foi jogado pelo Danil Dubov. Jogada criativa do Dubov, C5 foi jogado pelo Sindarov. E agora, o que fazer nesta posição? Dama em E4, assumindo a presidência da diagonal de Casas Claras, é um ótimo lance. Temos agora o lance torre em E8, ameaçando ataques descobertos para cima da dama, mas o computador não gosta por conta de dama em C6, um lance que ataca o bispo. O bispo não tem muitas casas e também dá suporte para o avanço do peão no futuro. A partida seguiu com o bispo em C8, colocando um bloqueio no peão. Parece que a posição aqui do Sindarov é boa, né? E o Sindarov continua com um peão a mais, é isso? Não, o peão agora está igual, a quantidade de peões está igual, mas o Sindarov tem um par de bispos aqui contra bispo e cavalo. Há quem pense que o Sindarov está melhor, só que não. Olha o que o Dubov apronta aqui nessa posição, galera. Ele vai para um lance brilhante, simplesmente é o único lance que dá alguma vantagem para as brancas. Cavalo por C5 foi jogado pelo Dubov. Que isso, cara? Aqui temos o lance bispo por peão. Por que não tomou aqui? Por conta de bispo por C5. A dama não tem muitas casas. Na verdade, ela não tem nenhuma. Ou você vai cobrir de torre, ou vai cobrir de bispo e perder o bispo. Ou vai jogar o melhor lance segundo as máquinas, bispo B7, tentando desviar a defesa do bispo. Mas aqui, de qualquer maneira, você vai jogar um dama B5, mantendo o bispo atacado e defendendo o próprio bispo. Se jogar um A6, você vai jogar com dama B6. Mantendo o bispo atacado, mantendo a dama atacada. E aqui já não tem mais jeito, vai jogar um bispo por C7, né? Vai tentar de qualquer maneira aqui alguma coisa, mas no final das contas as brancas acabam melhores, né? Uma linha meio fictícia aqui que a gente criou. As pretas fizeram a defesa perfeita, né? Mas tudo bem, mesmo com a defesa perfeita, que não seria muito jogável para seres humanos, ainda assim as brancas terminam melhores nessa variante maluca. Por isso, o lance genial aqui do Dubov. Quanto tempo ele levou aqui? 30 segundos, cara. Ele é muito criativo. A partida seguiu com bispo por peão aqui pelo Sindarov. Ele gastou o quê? 2 minutos e meio, né? Aqui o Danil Dubov já sabe que vai ganhar. Torre D1 foi jogado, pressão no peão. E agora, que bacana, né? Continua existindo o mesmo tema aqui, né? Na verdade, aqui tem dama por torre já, né? Porque o peão tá aqui na sétima, a torre tá chegando, né? Então, torre D1 foi um super lance do Danil Dubov. Esse lance ganha a partida. Jogar rei F8 também não adianta, né? Olha que bacana. Por isso, a partida seguiu com o lance bispo em E5. E agora temos cavalo D7, uma pancada atrás da outra. Sindarov segue com dama em E7, a casa que sobrou. Cavalo por bispo foi jogado, dama toma, mas depois de simplesmente torre por peão, galera, ameaçando tomar aqui a torre, o Sindarov abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Danil Dubov com 6 minutos e meio contra 30 segundos do Sindarov. Jogou tudo ao toque, fez uma partida genial, 98,6% de precisão com lances brilhantes para o Danil Dubov, 89,7% para o Sindarov. Galera, o Sindarov é um super jogador, né? Ele pode ser campeão, pode ser o próximo campeão do mundo. Eu acredito que ele vai ser. Eu não subestimo o Gukesh. O Gukesh, quando ele se prepara e tudo mais, ele é um jogador fortíssimo, acho que vai ser um adversário pesado. Mas eu acho que o Sindarov termina assim, o Mundial com 2 ou 3 pontos de folga. Né? Minha aposta. Calma, Rafa. Não, calma, veloz, né? Igual o mestre Leitão diria. Eu acho que ele vai abrir 2, bem provável, 3, menos provável, mas possível, na minha opinião. Eu acho que vai ser por aí a coisa, viu? Vamos ver. Um super jogador, mas no ritmo rápido que o Dubov tá mostrando os seus truques, né? E olha aí, vou só mostrar para vocês, por exemplo, parece surreal isso aqui, né? 28 lances, 98,6, bela precisão. E agora a terceira partida. Não, Rafa, agora tudo bem, agora o Sindarov vai ganhar, porque é estatístico, não tem como um jogador desse nível perder 3 seguidas. Então vamos lá, aqui o Sindarov abre com o peão do rei, E5 foi jogado, cavalos desenvolvidos, mais uma vez abertura italiana, o que funcionou uma vez vai funcionar de novo, o Danil Dubov vai para a mesma abertura, D3 aqui foi jogado, e agora bispo desenvolve para casa de E7, roque, D6 foi jogado, A4 para poder manter o bispo, bispo em E6, questiona o bispo, temos trocas, até aqui tudo igual, hein? C3 foi jogado com aquela ideia, lembra? Igualzinho. É o déjà vu. Aqui roque foi jogado. Como é que é o biquinho? Déjà vu. B4 foi jogado pelo Sindarov. Igual a partida até agora, hein? E aqui eu não me lembro se ele tinha jogado no dama E8. Bom, a partida seguiu com A6.
Torre em 1, eu acho que aqui a partida já tá um pouquinho diferente, eu não tenho certeza. Cavalo de bem D2 segue manobrando, dama em E8. E agora temos o cavalo indo para F1 e cavalo D7 foi jogado pelo Danil Dubov. Cuidado, hein, aqueles temas lá podem se repetir. A partida seguiu com H3 e agora dama em F7, pesa na coluna F, aquele mesmo incômodo do cavalo não poder sair daí. Por isso, cavalo de 1 em H2 foi jogado, rei H8. Eu tô achando que tá repetido até agora, hein? Cavalo G4 foi jogado com aquela... Ah, não tá repetido porque aqui não tem mais o tema do duplo de cavalo, né? Tem alguma coisa diferente já. Dama G6 foi jogado pelo Danil Dubov. E aqui, bispo D2 seguiu o Sindarov, finalizando o desenvolvimento aqui das suas peças, talvez com ideias aqui de ataque em H6, não sei, mas também é um lance que dá mobilidade para a torre. A dama estava em C2 na partida anterior, né? Na primeira partida. Rei H7 foi jogado pelo Danil Dubov. E aqui dama em E2 e A5 Dubov segue atacando na ala da dama. B5 ataca o cavalo que pula para a casa de D8, de olho na casa de F7. Temos aqui D4 atacando o centro, o cavalo faz uma proteção. Torre de A em D1 foi jogado torre de A em E8, finalizando o desenvolvimento de todas as peças. Tá uma confusão bem parecida com a da primeira. Peão toma, cavalo de F toma. E aqui uma porção de trocas. Aqui é troca, tá? Vai guardar tudo na caixa agora. Cavalo toma, cavalo toma, cavalo toma, peão toma. E aqui uma fishbone parcial. Não é tão poderosa contra a Megalodon Fishbone Full, mas é uma boa estrutura. É uma boa estrutura, vou dizer que aqui o Danil Dubov conseguiu essa Fishbone parcial, que é um grande ganho estratégico. Agora é o seguinte, galera. Dama C4 foi jogado pelo Sindarov, pressão em C7. E agora temos o lance aqui. Bispo em H4 foi jogado pelo Danil Dubov, galera. Pressão aqui em F2. Bispo E3 faz a proteção. E aqui, parece mentira, né? O Danil Dubov fala, torre por F3, aquela hora tinha um cavalo aqui, eu tomei e deu certo. Eu vou jogar de novo, né? Faz um lance, faz a captura fantasma e ele ainda grita, torre por cavalo de novo. Né? O Sindarov não entende nada. Torre F3 foi jogado mais uma vez. E esse lance, enfim, até ameaça tomar o bispo, né? Também ameaça tomar o peão, tá existindo aqui essa cravada, um ataque duplo. Como é que vai se sair dessa? O Sindarov joga o lance rei F1, uma super defesa, defendeu os dois. E agora temos o lance torre F7, o Danil Dubov recua, fala, beleza, não funcionou, defende aqui, mas pelo menos ele deslocou um pouquinho o rei. E agora... torre D2 foi jogado. Torre de E em F8 pesa na coluna F. Bispo C5 foi jogado pelo Sindarov. Um erro que será castigado agora pelo Danil Dubov. Inacreditável. O Danil Dubov não deixa passar nada. Segue com o lance brilhante nessa posição. Com a torre atacada, o Danil Dubov fala, vai que é sua. E segue com o lance... Dama G3, aqui o que é isso, galera? Dama G3 é o lance para fazer freguês, né? Sindarov toma um susto nessa posição, ele não pode tomar a torre por conta de torre por F2, seguido de checkmate. E por isso a partida seguiu com o lance dama em E2, trazendo mais uma proteção aqui para F2. Tudo parece estar defendido, só que não, porque esse lance, além de tudo, olha que sequência genial, jogou o rei para F1 e agora joga o lance dama H2, ameaçando o mate. E por isso, nessa posição, o Sindarov, pela terceira vez, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Danil Dubov, modo furioso on. 98,1% de precisão contra 91% do Sindarov. Jogou bem o Sindarov, mas não teve jeito, cara. Essa finalização incrível. O Danil Dubov é um jogador muito fora da caixa, perigosíssimo. Bispo C5 foi jogado na melhor das intenções. Dama G3, mais uma vez aqui a sequência, né? Que sequência letal aqui do Danil Dubov. Que sequência de partidas 3-0 para cima do Sindarov. Fez história aqui no Chess.com. E é isso, espero que vocês tenham gostado das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!